Passei no supermercado lá perto de casa, né, e comprei uma extensão elétrica de 3 metros, que foi a mais curta que eu achei lá para venda. Na embalagem dela, falava que ela é composta por 3 metros de cabo paralelo 0,75 mm, um plug macho de 10 amperes, uma tomada tripla fêmea de 10 amperes 2 polos. Ou seja, essa extensão não tem um pino de aterramento. Então, meu jovem, se você precisar ligar um aparelho, né, que tenha um plug macho, 2 polos mais terra, 2P mais T, ou seja, tem 3 pinos, você terá um gasto a mais, que vai ter que comprar um adaptador, e mesmo assim não vai resolver o problema, porque você vai continuar sem aterramento chegando no equipamento. Mas continuemos. No verso dessa extensão está escrito que ela suporta uma potência máxima de 1270 watts em 127, ou seja, tem uma corrente em torno de 10 amperes. Mas cá entre nós, na prática, sabemos que não é isso que acontece, né? Na maioria dos casos, as pessoas de tão leigas no assunto, elas pegam uma extensão e ligam qualquer tipo de aparelho, sem se preocupar com a potência daquilo ali. Apenas ligou, funcionou, fechou. Enfim, você deve estar se perguntando, como que você vai testar uma extensão, André? Primeiro, nós testamos o componente no limite da capacidade de corrente dele, que no caso é 10 amperes. Só que dessa vez deixaremos o circuito funcionando assim por 10 minutos para monitorar a variação de temperatura na extensão. Segundo, em seguida nós vamos dobrar a corrente para 20 amperes e deixaremos novamente pelo mesmo período aí de 10 minutos, né? Isso se a extensão meia boca, que é o nome que eu dei para ela aqui, aguentar, né? O objetivo é simular uma sobrecarga, como se alguém fosse ligar mais equipamentos, já que dá para conectar até 3 eletrodomésticos nela. Então facilmente dá para passar de 10 amperes, né? E terceiro, se ainda assim após esses 20 minutos, os 10 minutos primeiro, depois mais 10 minutos, o componente estiver inteiro, nós vamos aí sim para um teste destrutivo, elevando ainda mais a corrente. Em geral, a gente vai elevar a corrente aí de 3 a 5 vezes se for necessário. E aí, novamente, nós vamos observar a temperatura e o tanto que ela irá danificar depois desse teste, tá? Particularmente, acho que ela não vai chegar no teste destrutivo, mas vale lembrar que para esse experimento nós simulamos uma sobrecarga elétrica nessa extensão. Sendo assim, nós temos 2 condutores carregados. Para isso, utilizaremos apenas o cabo dessa extensão e o plug fêmea, tá? Vamos retirar o plug macho. E unindo as extremidades desse cabo aí. Como vão ser cabos em paralelo, né, que possuem a mesma bitola, o mesmo comprimento, a corrente que vai passar em cada cabo será similar. Como vocês sabem, né, a corrente elétrica ela se divide nesses casos. Por exemplo, se no multimedidor estiver marcando então 60 amperes, significa que nós temos 30 amperes em cada condutor, beleza? Então só para critério de regra aí. Entendido então a metodologia? Bora pro teste? Vem comigo. Iniciamos o nosso teste colocando os 10 amperes em nossa extensão comprada aí no supermercado. Esta é a máxima corrente que o fabricante diz na embalagem que essa extensão suporta. Observe que a temperatura do cabo da extensão, no início do teste, estava em torno de 20 graus. Deixamos nesta corrente durante 10 minutos e após esse tempo, reparem que a temperatura no cabo já estava próxima de 40 graus, ou seja, em pouco tempo de uso normal e constante, ou seja, porque ela foi fabricada, o equipamento dobrou de temperatura. Isso é muito incomum, afinal ele está dentro da sua capacidade de trabalho, né? A gente continuou com a mesma corrente ali. Enfim, em seguida levamos então a corrente para 20 amperes, conforme a gente falou no segundo teste. Em poucos segundos, a temperatura do cabo ela passou de 40 graus para próximo de 55 graus. E novamente deixamos nessa corrente por mais 10 minutos. Porém, não precisamos nem esperar os 10 minutos. Após 7 minutos de teste, já começamos a perceber que uma fumaça saindo do cabo da extensão. E a temperatura neste momento já estava próxima de 110 graus. E isso, pessoal, é novamente incomum. Em outros testes que nós fizemos aqui em outros materiais na MDC, esses materiais eles suportaram muito mais tempo do que isso, trabalhando com o dobro da sua capacidade. Então isso aí já deixou a gente meio receoso sobre a extensão novamente. Mesmo assim, como o cabo não se rompeu, né, e o seu isolamento ainda não havia derretido, estava apenas soltando a fumaça, nós elevamos um pouquinho mais a corrente, dessa vez só para 25 amperes por cabo. E quase que instantaneamente, olha, a capa de isolação do cabo começou a derreter, provando que ela praticamente já estava no limite de condição de corrente já. E a temperatura nesse momento aqui, ela já estava quase 150 graus. E reparem como a corrente no multimedidor ela foi caindo também à medida que a temperatura foi subindo. Isso, logicamente, é por causa do aumento da resistência interna do condutor devido a esse aquecimento. E após 3 minutos com essa corrente, como o cabo não havia rompido, nós desligamos a nossa máquina. E olha só, este é o resultado final do cabo após o nosso teste. A parte condutora da extensão estava completamente exposta e a sua isolação derretida. Reparem como foi difícil retirar o plug, né, da extensão. Parece que eles se tornaram um só elemento, meio que derreteu um junto com o outro aqui. E logicamente no nosso teste de corrente não dá para simular um curto-circuito. Porém, do jeito que foi danificada a isolação, expondo totalmente as partes condutivas, essa sobrecarga, sem sombra de dúvidas, causaria um curto-circuito. Dependendo do tipo de proteção que houver na instalação, pode até mesmo evoluir para um incêndio.
É mole? Vamos fazer os testes da MDC circular para o Brasil para chegar realmente nos usuários finais, tá bom? Mas enfim, eu confesso que eu já imaginava que isso iria acontecer, né? O que mais chamou a minha atenção nesse teste é que não precisamos chegar nem no famoso teste destrutivo que a gente sempre faz aqui. Vocês viram que com uma corrente de apenas 25 A por condutor, já houve o completo derretimento da extensão. Ou seja, se alguém resolver ligar aí um secador de cabelo e uma chapinha numa extensão dessa, vai torrar na hora, né? E vocês sabem que infelizmente não dá para prever 100% do comportamento do usuário, né? Então, é mole usar esse tipo de equipamento, mas, assim, apesar de tudo, ainda considero um ponto interessante não positivo, o fato de mesmo com a isolação derretida, a extensão não ter criado chama. Porém, cabe lembrar que o uso de extensões elétricas, ele se torna necessário em muitas residências, principalmente também as mais antigas ou não planejadas. Sendo assim, dê preferência a produtos de boa qualidade, principalmente por marcas de qualidade compradas em lojas especializadas. Afinal, é a sua vida e também a de sua família que pode estar em risco, tá bom? André, se a instalação estiver bem dimensionada, isso não vai acontecer, né? Sempre falam isso. Claro que se a instalação estiver bem dimensionada, o disjuntor ele tem que evitar uma sobrecarga e, consequentemente, um curto e, consequentemente, um incêndio. Mas você já parou para pensar que a maioria das instalações elétricas do nosso país não tá assim? Pois é. E outra coisa, os testes que a gente faz aqui também, incluindo teste de sobrecarga extrema, ele tem caráter unicamente didático, né? A gente não é um laboratório de teste certificado ou nada para ficar laudando ou fazer coisa de componente do gênero, não. Na verdade, o nosso objetivo aqui, ó, ele é demonstrar algo diferente aí que não é mostrado nas outras instituições de ensino. Simplesmente isso, tá bom? Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer, você sabe, né? Você que tá morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhall, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também você pode acessar o site engerhall.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. engerhall.com.br. O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. engerhall.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.